Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará. Nós vamos falar aqui, pessoal, sobre as tempestades que a gente tem que acalmar na nossa vida, amém? Mateus capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo de número 23. A Bíblia diz assim, ó: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava o que, igreja? Dormindo. Versículo 25. E os seus discípulos aproximando-se dele, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus. Amados, essa mensagem, hoje aqui para nós, ela vai ter dois lados que eu quero trazer a vocês. Primeiro, o lado do nosso mestre, amém? Como o Senhor Jesus reagiu naquela tempestade, como nós devemos reagir. Mas tem o lado dos discípulos também que eu quero trazer para vocês, amém? A primeira lição de hoje é a seguinte, irmão: não entre no barco sem ter certeza que Jesus está ali. O versículo 23 vai dizer assim, ó, capítulo 8, verso 23, a Bíblia diz: e entrando ele no barco, seus discípulos o quê? O seguiram. Irmão, não foram os discípulos que entraram no barco e o Senhor Jesus os seguiu. Jesus entrou no barco e eles o seguiram. Tem muita gente que está querendo tomar decisões na vida e ela quer que Deus concorde com a decisão dela. Não faz isso não. Você tem que ter a direção de Deus. Se Jesus está no barco, eu entro. Se ele não entrou no barco, eu não entro. Se ele foi, eu vou. Se ele não foi, eu espero. Vocês estão entendendo, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. E você nunca vai perder, irmão, por esperar em Deus. Pelo contrário, sempre que você se adiantar, que você falar: não, eu estou indo, mas sem a direção de Deus, você vai ver que você vai perder tempo, vai perder dinheiro. Tem gente que tem medo, ela fica assim: ai, pastor, mas e se eu não fizer? A vida está passando. Irmão, mais uma vez, você não perde esperando em Deus. Até porque, meus irmãos, entenda bem, o caminho de Deus, a Bíblia fala que ele é mais alto, é melhor que o nosso. Deus vê o que os nossos olhos não veem. Talvez você pode pensar que obedecendo a Deus você está perdendo tempo, mas aquele tempo que você está esperando em Deus, na verdade, ele é o tempo do impulso que Deus vai dar na sua vida para você chegar onde você nunca chegaria. O apóstolo Pedro escreveu que um dia para Deus são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aquilo que não aconteceu em 1000 anos, Deus pode fazer em um dia. O que não aconteceu na sua vida em 10 anos, em 20 anos, em 30 anos, Deus pode fazer agora, hoje, nesse tempo da tua vida. Amém? Contanto que você espere nele, confie nele. Tem exemplos na palavra de Deus, nós temos vários. De manhã eu estava falando de Moisés. Mas agora aqui com vocês, eu estava lembrando do José, filho de Jacó. Que a gente costuma chamar de José do Egito. Amém? Apesar que ele nunca foi do Egito. Quando ele viveu no Egito. Ele é como nós, amém? Nós não somos desse mundo. Nós estamos aqui, mas nós somos do céu. Você sabe que quando José estava para morrer, ele deu uma ordem. Ele disse assim, olha que bonito. José disse assim: olha, eu vou morrer, mas um dia, daqui muitas gerações, o nosso povo vai sair dessa terra. Ele falou isso no Egito. O nosso povo vai sair dessa terra e eles vão para a terra que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Quando isso acontecer, peguem os meus ossos, tirem os meus ossos daqui e levem eles lá para a nossa terra. Tanto é que é até interessante. A última palavra, a última frase que nós temos no livro de Gênesis fala sobre um caixão no Egito. É a última frase. Se você ler lá, o livro de Gênesis termina: um caixão no Egito. Era o caixão de quem? De José. Só que depois, quando o povo de Israel saiu do Egito e foram para a Terra Prometida,
eles levaram os ossos de José. Por quê? Porque José queria que o corpo dele, que os ossos dele fossem sepultados na terra de Deus, na terra dele. Ele saiu de Canaã, jovem, viveu a vida toda no Egito, prosperou no Egito, amém? Cresceu no Egito, mas ele nunca achou que o Egito era o lugar dele. Ele sabia, o meu lugar é outro. Quando a gente sair daqui, me levem para lá. Nós vivemos nesse mundo, vamos crescer, vamos prosperar aqui, mas aqui não é o nosso lugar. Amém, pessoal? O nosso lugar, a nossa pátria é a Nova Jerusalém. É lá que nós vamos viver, diga graças a Deus. Mas deixa eu voltar para o começo da mensagem. Vocês sabem o que José passou. Você sabe da traição que ele sofreu da parte dos irmãos, a maldade, que os irmãos jogaram ele dentro de uma fossa, planejavam matá-lo, amém? Dentro de uma cisterna, queriam matá-lo, depois venderam ele como escravo. Ele foi para o Egito, foi escravizado, sofreu. Irmão, foram anos da vida dele como escravo e como prisioneiro. Amém? Imagina você dentro de uma prisão, vendo a vida passar e pensando, puxa vida, essa hora eu podia estar lá morando com meu pai, podia estar casando. Pensa no José. Podia talvez já estar criando os meus filhinhos, comprando a minha casa. Às vezes você tem esse pensamento. A vida está passando e eu não estou fazendo nada, mas você está na obediência a Deus. Irmão, foi coisa, olha para o pastor, foi coisa de Deus colocar o dedo dele na história. Numa noite, José estava dormindo na prisão. Na outra, ele era o governador do Egito. Estava dormindo na... Gente, posso falar para você? Pela força dele, ele nunca chegaria lá. Ele precisava estar naquele lugar, ele precisava estar naquela terra, ele precisava estar naquela prisão, ele precisava perder tudo o que ele tinha antes, para depois chegar no lugar que Deus tinha para ele. Isso é muito forte, irmão. A Bíblia diz que nós somos flechas na mão do valente. O valente é Jesus. O valente, quando ele pega a flecha na mão, olha que bonito. O que ele faz com a flecha? Eu não tenho nada aqui para comparar, mas vocês já devem ter visto. Pensa no valente, amém? Ele pega o arco, ele segura em uma das mãos, amém? Ele posiciona a flecha e o que ele faz? Ele puxa, amém? Agora, pense que você é uma flecha. Diga para o teu irmão, você é uma flecha. Você foi criado, olha para o pastor, você foi criado para avançar. Você foi criado para acertar um alvo, diga amém. E aí você está nas mãos do valente, e você está assim, eu vou pular, mas de repente você se vê sendo puxado. A flecha é colocada no arco, e o que o valente faz? Ele puxa. Ela quer avançar, mas ela está sendo puxada para trás. Às vezes você sente a vida te puxando para trás. Você queria ir, mas parece que você está o quê? Voltando. E você está assim, Deus, eu não entendo. Eu tenho capacidade para ir tão longe, para acertar o alvo. Por que o Senhor está me... Você não está entendendo que esse puxão de Deus é Deus te dando impulso para te jogar mais longe. Amém? Você que parece que está sendo puxado, parece que, sabe, puxar o seu tapete. Era para você estar indo para frente, você está indo para trás. Fique em paz, irmão. Esse ir para trás é o puxão de Deus para te jogar longe. E Deus não vai errar o alvo. Fala para o teu irmão, Deus não vai errar o alvo. Você vai acertar o lugar certinho, irmão. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Irmão, olha para o pastor, olha que bonito. José, olha aqui. José estava na casa do pai, filho preferido do pai. Amém? Irmão, ele ia, imagina a vida maravilhosa que ele ia ter. Ele ia casar ali, ele ia criar os filhos dele, ele ia ter uma vida tão bonita perto do pai. Quem está entendendo, diga amém. Mas um dia havia uma fome, ia matar a família dele, ele ia morrer sem poder fazer nada. Aí Deus permite, irmão, ele perder tudo. Ele perde o conforto da casa do pai, ele perde o calor do abraço do pai, a comunhão dos irmãos. Vai para uma terra estranha, para um lugar esquisito, gente que falava outra língua, que adorava outros deuses, que maltratavam ele, que mentiram a respeito dele, jogaram ele numa prisão. E ele talvez poderia dizer, Deus, por que o Senhor está deixando tudo isso acontecer? Era o valente pegando a flecha e puxando.
Quem está entendendo, diga amém. Eu vou te puxar, irmão, e vou falar uma coisa. Quanto mais Deus te puxa, é porque mais longe Ele vai soltar você. Quanto mais impulso você dá, mais longe a flecha chega. Quem está entendendo, diga amém. Se o seu puxão tá sendo grande, é porque Deus vai te jogar muito longe. Toma essa palavra, recebe essa palavra no teu coração, diga amém. Você não perde por esperar em Deus. Você não, pastor, a vida está passando, está andando para todo mundo e para mim não está andando. Fique em paz. Espera. Jesus não entrou no barco, não entra. Amém? Espere Ele entrar. Siga Ele. Ele foi, você vai. Ele entrou no barco, você entra. Diga amém. E aí, meu irmão, você vai entrar no barco, aí a vida vai ser uma maravilha. Amém? Você nunca vai ter uma luta. Olha para o irmão e fala assim, você vai entrar no barco de Jesus, e aí vai ser um cruzeiro, né, meus irmãos? Né? Vai ser, o irmão falou bem, vai ser aquelas férias, né? Vai ter lá, é assim que a vida vai ser, irmão? Olha para o irmão e fala, às vezes não. Vamos lá, ó, 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade, o quê? Tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Irmão, eles não entraram no barco errado. Talvez você está no meio da tempestade agora pensando, eu estou no lugar errado. Não, você não está. Amém? Pastor, mas se eu entrei no barco certo, se eu entrei no barco de Jesus, por que da tempestade? Irmão, entenda uma coisa. A tempestade vem de qualquer jeito. Amém ou não? Olha a tempestade que está acontecendo no mundo agora, irmão. Quanta gente grande está caindo. Gente rica, poderosa, os podres sendo revelados. E o que eu quero que você entenda? A tempestade vem de todo jeito. A diferença é que quando você entrou no barco de Jesus, você vai ter solução. A mesma luta, meu irmão, que bate na porta da casa de um, vai bater na porta da casa do outro. Amém? Nós estamos no mundo onde acontecem as tempestades. Nós estamos no mar. As tempestades acontecem, diga glória a Deus. Mas se você entrou no barco antes de Jesus, Jesus não está no barco, você vai afundar. Mas você que entrou no barco certo, no barco que Jesus está, você pode saber que a solução virá, diga amém. Agora vem o lado de Jesus da história. Eu disse que primeiro nós vamos ver o lado de Jesus, depois o lado dos apóstolos. A tempestade está acontecendo. Amém? E o que o Senhor Jesus está fazendo, igreja? Ó, o barco estava coberto pelas ondas. Continua, por favor. Ele, porém, estava dormindo. No meio da tempestade, no meio do temporal. E o Senhor Jesus está dormindo. Tranquilo, descansando. Os discípulos desesperados correm e acordam o Senhor. Versículo 25, lê comigo, por favor. E os discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos que perecemos. Olha o que o Senhor Jesus vai falar para nós agora. Está falando para mim e para você. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? Irmão, olha para o pastor. A nossa paz, isso aqui é tremendo. A nossa paz, ela não depende das circunstâncias nas quais nós estamos. A nossa paz, ela é cativa da nossa fé. A Bíblia diz, Romanos capítulo 5, versículo 1, sendo, pois, justificados pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos o quê? Temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. A paz é o maior sintoma da fé. Como é que você sabe que uma pessoa tem fé? Ela tem paz. Ela está em paz. Não significa, olha para mim, não significa que não está acontecendo nada. Às vezes o mundo está acabando. As ondas estão entrando no barco. Amém? Mas a questão é, a fé leva você a ter uma confiança nesses momentos. Se você está atribulado, se eu estou atribulado, não é porque, olha para mim, não é porque Jesus não está no barco, ele está no barco. O problema é a nossa fé. Amém? Se você confiasse em Deus de verdade, você descansaria. Se você soubesse o que Jesus sabe, você dormiria. Amém? Por que Jesus estava dormindo no barco?
Porque não estava acontecendo nada? Não, acontecendo estava. Mas ele sabia que no momento que ele se levantasse, aquela tempestade ia acabar, como acabou. E a verdade é, meus irmãos, olha para mim, que depois que a gente começa a ter experiência com Deus e a andar pela fé, a gente aprende a dormir nas tempestades também. Nesse barco estavam os discípulos do Senhor. Fala para o teu irmão, nesse barco estava um homem, irmão nosso. Olha para o irmão e fala, o Simão. Pergunta para o irmão, que Simão? Olha para o irmão e fala, o Pedro. Fala para o irmão, fala assim, o Pedrão, irmão. Gente, Pedro estava ali, amém? Amém? O que eu vou falar para você, olhem para mim. Olha aqui. O que eu vou falar para você não está escrito na Bíblia, mas é uma coisa que a gente pode imaginar. Em algum momento, Jesus estava dormindo, diga amém, e o tempo começou a fechar. Amém? Amém? As ondas começam a aumentar. Depois ficou feio. As ondas estavam afundando o barco. Mas isso não foi de repente. O tempo foi fechando. Eu consigo imaginar os discípulos conversando. Eu consigo imaginar um cutucando o outro e falando, como é que ele consegue dormir? Vocês conseguem? Quem consegue? Sim ou não? Eu imagino Pedro, irmão, levantando. Eu não entendo de barco, tá, irmão? Tem irmãos que entendem, mas eu imagino ele lá mexendo com vela, ajustando, e o negócio ficando feio, e ele olhando para Jesus, mas meu Deus, como dorme? Olha lá, o tempo fechando. Vocês entendem o que eu estou falando? Irmão, quando você não está bem na fé e você vê alguém descansando em Deus, você chega a ter raiva. Eu queria ter essa tranquilidade que você tem. Eu queria ter essa paz que você tem. Aí é aquele hino que a gente canta, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu creio no Senhor, é porque eu confio nele. Bom, meus irmãos, Jesus se levanta e acalma a tempestade, diga a glória a Deus. O nosso irmão Pedro, que estava no barco e viu aquilo acontecer, ele também aprendeu a descansar nas tempestades. Deixa marcado aqui o Mateus, a gente já volta para cá, e vamos para Atos capítulo 12, rapidinho. Leia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 1. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também aqui a igreja, a Pedro. E eram os dias dos asmos, era a Páscoa. O Herodes, irmão, começou a maltratar a igreja do Senhor, e a Bíblia diz que ele estendeu a mão para matar o nosso irmão Tiago. Dos 12 apóstolos do Senhor, o nosso irmão Tiago, irmão de João, foi o primeiro mártir. Ele não é o primeiro mártir da igreja. O primeiro dos nossos irmãos que morreu, que foi martirizado pelo Senhor, foi o nosso irmão Estevão, que eu preguei esses dias atrás, amém? Estevão não era apóstolo, Estevão foi um dos 7 primeiros obreiros da igreja, mas ele deu um testemunho tão poderoso de Jesus que despertou ódio dos religiosos judeus e ele foi apedrejado. Dos 12 apóstolos, o nosso primeiro irmão a morrer foi Tiago, morto à espada. Mataram ele à espada. Quando Herodes viu que aquilo agradou os judeus, ele prendeu também a Pedro. E ele estava guardando Pedro para no outro dia matá-lo como havia matado a Tiago. Ele estava planejando aquela encenação. Imagina aquela coisa feia. Aqui está Pedro e nós vamos matá-lo. Imagina a cena. Amém? Pedro estava preso sabendo que o que estava preparado, o que estava aguardando ele. Amém? Aí o versículo 4 diz assim: e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mensagem poderosa, mas não é para nós hoje. Versículo 6, diz assim: e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, lê em voz alta agora, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão.
Irmão, nosso irmão Pedro estava preso como se fosse um bandido perigoso. Preso pelas duas mãos com duas correntes, amém? Na porta da cela, 2 soldados guardando ele. Aquela atenção especial, como se Pedro fosse alguém perigoso. E Pedro sabia que no outro dia ele seria apresentado para a morte. Mas a Bíblia diz que Pedro estava fazendo o que, igreja? Dormindo. Eu pergunto a você, você dormiria? Sabendo que amanhã é o dia que vão matar você? Irmão, tem gente que não dorme quando a conta de luz atrasa. Verdade, irmão. Tem mulher que não dorme quando está com raiva do marido. Tem marido que não dorme quando está com raiva. Sim ou não? Tem ou não? É desse jeito ou não? É sim ou não? Tem, irmão. Tem gente que passa a noite inteira parecendo uma assombração, arrastando corrente pela casa. Liga a televisão, desliga a televisão. No meio da madrugada, dá uns 5 minutos da pessoa, eu vou fazer, e a pessoa vai lá, começa a saltar a geladeira e come tudo lá. Porque a pessoa não consegue ter paz. Amém? E o nosso irmão Pedro estava preso, guardado para a morte e dormindo. Olha para o irmão e fala, como consegue dormir? E a resposta, irmãos, é linda. Olha para mim. Pedro sabia que ele não ia morrer. Como é que Pedro sabia que ele não ia morrer? Ele tinha uma promessa de Jesus. Deixa marcado aqui o Atos e a gente volta para João agora. Capítulo 21. João 21. Amém? Amém. João 21. O contexto aqui é depois da ressurreição do Senhor Jesus. Lembra daquela palavra quando Jesus chega para Pedro e pergunta, Simão, você me ama? Lembra? Que Jesus perguntou 3 vezes, quem lembra? Simão, você me ama? E ele, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Jesus perguntou para ele 3 vezes. No versículo 17, ó, João 21, 17. Aqui Jesus está perguntando pela 3ª vez, ó, preste atenção. E disse-lhe 3ª vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito 3ª vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu... E disse-lhe, apacenta as minhas... Atenção agora, 18. Na verdade te digo que, quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando fores velho, estenderás as mãos, outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Olha a revelação agora, 19. E disse isso, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Então o Senhor Jesus está ali na beira da praia, falando com os discípulos, ele pergunta para Pedro, você me ama? Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Jesus fala 3 vezes, na 3ª vez Pedro já estava triste. Senhor, o Senhor sabe tudo, o Senhor sabe que eu te amo. E aí o Senhor Jesus fala para ele, Simão, atenção agora, quando você era jovem, você colocava a roupa que você queria e você ia para onde você bem desejava ir. Aí o Senhor fala, mas quando você for velho, olha para o teu próximo aí e diga, quando você for velho. De manhã eu falei isso, começou a dar uma briga aqui na igreja que você não tem ideia. A irmã olhou para outra, eu já sou velha, tá falando o quê? Verdade. Eu queria ter gravado para mostrar para vocês. Olha para o irmão e fala, quando você for velho. O que foi, olha para mim, irmão, o que foi que Jesus disse para Pedro? Quando você for velho, você vai estender as mãos e outro vai colocar a tua roupa. E vai te levar para um lugar que você não quer ir. Amém? E João, que foi quem escreveu o Evangelho, ele explica o que isso significava. Ele fala, e disse isso, versículo 19, significando com que morte ele havia de glorificar a Deus. Em outras palavras, Jesus deu para Simão
Jesus antecipou ele, Jesus deu um spoiler para ele. Vai ser assim quando você morrer. Você vai morrer velho, outra pessoa vai te colocar uma roupa e vai te levar para um lugar que você não gostaria de ir. Amém? Jesus explicou como ia ser. Quem está entendendo, diga amém. Alguns dias depois, Jesus sobe ao céu, Pedro recebe o Espírito Santo e começa a fazer a obra. Diga glória a Deus. Herodes começa a perseguir a igreja, mata Tiago e Pedro vai preso. E Pedro está na prisão dormindo. Como é que Pedro consegue dormir na prisão? Olha para o teu irmão e fala, ele tinha uma promessa. Amém, irmão? Por que Pedro estava dormindo? Porque ele sabia, eu não vou morrer hoje, eu não sou velho ainda. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quando você tem uma promessa de Deus, você sabe que aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pedro estava descansando, ele sabia, um dia o meu mestre disse que vão me colocar uma roupa e vão me levar, mas não é hoje, eu não sou velho, eu sou jovem. Ainda tenho muita coisa para fazer. Eu pergunto para você, você tem promessa de Deus? Porque a fé, ela vem por ouvir e o ouvir pela... Então, quando você ouve a palavra, você entende a obra que Deus tem na sua vida. Irmão, eu sei de coisas que Deus falou para mim que Ele vai fazer na minha vida. Como essas coisas, muitas já aconteceram, mas como outras ainda não aconteceram, então eu fico esperando na fé, eu sei. Eu vou descansar por quê? Porque eu sei que eu não vou morrer antes que essas coisas aconteçam. O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir em nome de Jesus. E isso, olha para o pastor, é isso que nos dá paz. É isso que nos faz descansar. Por que eu descanso? Porque está tudo bem? Não, tá acontecendo uma tempestade, tem um temporal? Tem. Mas eu sei que Deus tem uma promessa na minha vida. Então eu vou descansar porque eu não vou morrer hoje. Eu sei que o que Ele falou eu verei, meus olhos verão. Amém? Vai se cumprir na minha vida. Tudo que Deus tem prometido a você, Ele vai cumprir. E o seu papel é descansar nele. Mas você não vai conseguir descansar se você não tiver certeza daquilo. Amém? O Senhor Jesus estava dormindo. Quando os discípulos acordaram ele, Jesus disse, por que é que a fé de vocês é tão... Em outras palavras, sempre que você entra em desespero é porque a sua fé está pequena. Pastor, mas está tudo dando errado. O problema não é tudo dando errado. O seu problema é a sua falta de fé. O que está fazendo você perder o sono, perder a paz, ficar desesperado, arrancar os cabelos, envelhecer mais cedo, não é a tempestade. A tempestade vai acabar. Jesus está no barco, amém, irmão? Esse tempo ruim vai passar. Olha para o irmão e fala, vai passar, irmão. Essa luta aí vai passar em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. O maior problema não é o temporal, não são as ondas. O maior problema é a sua falta de fé. Na hora que a sua fé estiver legal, você descansa. Você dorme, você tem paz. Mas olha, pastor, está tudo dando errado. Está tudo dando errado agora, mas Deus vai entrar na história, Deus vai mudar essa história. Irmão, você verá a sua família servindo a Deus. Você verá as promessas de Deus se cumprindo. Quem crê, diga glória a Deus. O que está deixando você desesperado é a sua falta de fé. Quando a sua fé crescer, você dorme. Você está ali na prisão, tem 2 guardas ali e tal, mas você sabe, não, vai acontecer alguma coisa. E aconteceu. Eu não vou ler, senão vai demorar muito. Mas Deus mandou um anjo. Diga glória a Deus. O anjo foi lá, meu irmão, abriu a porta da prisão, soltou o Pedro, diga amém. E o negócio foi tão tranquilo, meu irmão, que o próprio Pedro não entendeu o que estava acontecendo. Amém? Quando ele estava no meio da rua, que ele acordou direito. Amém? Sabe quando acontece alguma coisa lá no meio da noite que você acorda, mas você não acordou bem? Só eu que passo por isso, irmão? Sabe? Você acordou, mas não acordou? Acontece isso com você? Eu tenho filho pequeno, irmão. Às vezes eu levanto de madrugada para fazer mamadeira e tal. Depois no outro dia eu nem lembro. A minha esposa fala, você foi lá? Eu? Jonas, não era eu. Irmão, Pedro é a mesma coisa. Ele levantou, o anjo foi lá, põe a roupa. Pois. Amém? Saiu. Quando eles estavam no meio da rua, quando ele já estava tranquilo, o anjo falou, agora é contigo, eu vou embora. Aí que o Pedro acordou, olha, eu estou livre, deixa eu voltar para casa, diga amém. Ele chegou na igreja, irmão, chegou na casa, a igreja estava lá orando por ele, Senhor, solta o Pedro. E ele está lá batendo na porta, lá, eu estou aqui, diga glória a Deus. Aí teve uma menina que foi lá, amém?
Ela ficou tão feliz quando Pedro estava na porta que ela esqueceu de abrir e correu para dentro. E Pedro lá batendo, imagina. Diga glória a Deus. E a igreja está lá orando. Aí ela fala, o Pedro está aí fora. Não, não é o Pedro, não é ele, não, deve ser o fantasma dele. Olha para o irmão e fala, ainda bem que você não crê em fantasma. Ou tem alguém que crê aqui, irmão? Tem alguém que acredita aí na mula sem cabeça, no Saci Pererê? Tem não, né, irmão? Passa a mão na testa e diga, Deus me livre. Joga tudo para os obreiros, isso. E os obreiros mandam embora. Eu não quero obreiro que acredita no... Você acredita na mula sem cabeça, Alisson? Deus me livre, irmão. Está amarrado. Vamos voltar para a mensagem aqui. Jesus dormiu na tempestade, diga amém. Agora vem o lado dos discípulos. 21, lá onde nós estamos, lá em Mateus 8, e aqui vai ser mais rápido. Versículo de número 25. Diz assim, e os discípulos, aproximando-se, fizeram o que, igreja? Fizeram o que, igreja? O despertaram dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. Irmão, a solução que você precisa está no seu barco, está na sua vida. Você que está aqui, Jesus está no seu barco? Tá? Se ele não está, deixa eu dar uma palavra para você, entrega a sua vida para Jesus hoje. Se tem alguém aqui, meus irmãos, no nosso meio que ainda não aceitou a Cristo, aceite a Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Eu não preciso fazer o apelo e chamar você aqui na frente para você levantar a mão. Se um dia eu fizer, amém. Mas independente de eu fazer ou não, aí onde você está agora sentado, você pode se arrepender dos seus pecados e pedir perdão a Deus. Você será salvo. Você vai estar no mesmo barco que Jesus está. Meu irmão, se você está no barco que Jesus não está, é barco furado, você vai se perder. Mas se você estiver no barco de Jesus, vai dar tudo certo. Amém? Jesus estava no barco, diga glória a Deus. Só que Jesus estava o que, irmãos? Dormindo. O que os discípulos fizeram? Se aproximaram de Jesus e despertaram Jesus. Tem irmãos aqui que o que eles estão precisando fazer é despertar aquele que está dentro do barco e pode resolver o problema. Amém? A solução está aí, irmão, dentro de você. Você tem o Espírito Santo. Tem gente aqui que é cheia do Espírito Santo, mas ela ainda não entendeu para que isso serve. E aí você está lá triste, chateado. Eu contei para a igreja hoje cedo que há uns anos atrás, bastante tempo, eu encontrei um pastor lá na porta da nossa sede em São Paulo. Não vou falar quem é o pastor, nem quanto tempo. Tenho anos já, muitos anos. Eu não era nem regional ainda. De regional eu já tenho 7 anos, indo para 8 anos já como pastor regional. Então isso que eu vou falar para você tem tranquilamente mais de 10 anos. E esse pastor, ele, como é que eu vou dizer? Eu tinha por ele uma admiração. Porque quando eu me converti, ele já era pastor. Quando eu me tornei obreiro, eu via ele sendo usado por Deus. E tem uma coisa, irmão. Quando você é obreiro, jovem no ministério, assim como eu comecei na obra, você pode perguntar para aqueles que começaram jovens na obra também. A gente olha assim os nossos pastores, eles são heróis de Deus para nós. Eu olhava os meus pastores e eu falava, Jesus, um dia eu quero ser igual. Eu tinha isso, irmão. Eu quero ser igual fulano, sabe? Na verdade, quando eu comecei, eu queria ser igual os obreiros mais velhos da igreja. Tinha um rapaz lá em Jacareí, não vou falar o nome dele também, que não vem ao caso. Irmão, e ele era obreiro, mas ele era tão usado por Deus. Às vezes meu pastor estava lá orando, ele entrava no meio do povo, ele colocava a mão, expulsava demônio. E eu falava, Jesus, eu quero ser igual fulano. Então, a gente tem isso. Os irmãos que vieram antes, para nós, eles são, sabe, uma inspiração. E esse pastor especificamente, eu tinha uma admiração por ele. Eu nunca trabalhei com ele. E, apesar dele, uma ou outra vez, ele ter falado assim, você tem que vir fazer obra comigo, mas Deus não permitiu. Mas anos depois, eu era pastor como ele. Amém? Eu estava num momento do ministério, ele estava em outro, e eu encontrei ele lá na porta da nossa sede, e ele estava lá assim, meio chateadão, cara fechado e tal. E eu fui cumprimentar ele, ô pastor fulano, como é que você está? Ele disse assim para mim, rapaz, estou indo. Sabe quando a pessoa não está muito... Eu falei, mas está indo para onde? Desse jeito não está indo não. Rapaz, eu tô meio chateado, tá? Tô quase falando igual ele aqui. Ele fala bem assim, tô meio chateado. Ele tinha um jeitinho assim.
Eu falei com ele, falei assim, mas o que está acontecendo? Para resumir a história, tá? A história é um pouquinho longa. Ele falou para mim mais ou menos o seguinte: eu estava numa igreja boa, cheia de gente, e me tiraram de lá e me colocaram numa igreja ruim. Aí eu olhei para ele e falei assim, pastor, isso que o senhor falou não existe. Igreja ruim não existe. Existem pessoas que precisam ser cuidadas, amém? Existe lugar que não foi cuidado. Que precisa chegar um homem de Deus ali e mudar aquela história. Mas eu comecei a falar com ele. E ele, não, rapaz, que você não sabe o que eu estou passando, não sei o que, tal. E eu falei para ele, pastor, eu não estou reconhecendo o senhor. Eu falei desse jeito, falei assim, ó, eu olho para o senhor e eu conheço um homem que é um campeão, um homem usado por Deus, um homem que expulsa demônio, que cura os enfermos. O senhor não é esse homem. Aí eu dei para ele uma palavra que eu vou dar para você agora. Ó, tá aqui, ó, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 3, rapidinho. Ó, dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Olhem para o pastor. Paulo está escrevendo para o filho dele na fé, Timóteo. E ele está dizendo, Timóteo, a minha consciência está limpa, eu nunca esqueci de você. Eu oro por você todos os dias, de dia e de noite eu oro por você. Versículo 4. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, de alegria. Paulo está escrevendo para Timóteo, está falando, Timóteo, você tem um jeito tão bonito de servir a Deus, que quando eu quero sorrir, eu lembro das suas lágrimas. Eu lembro da forma apaixonada como você serve a Jesus. E aquilo me dá alegria. Aí olha que lindo que ele fala no versículo 5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual primeiro habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo que também habita em ti. Timóteo era um jovem de fé porque primeiro ele teve uma avó que foi uma mulher de fé. Depois ele teve uma mãe que foi uma mulher de fé. Amém, irmão? Talvez você está querendo que o seu filho seja um jovem de fé quando você mesmo nunca andou na fé. Por que Pedro dormiu na prisão? Porque ele viu o mestre dele dormindo no barco. Amém? Se o meu filho não me vê descansando no meio da tempestade, ele não vai aprender a descansar na tempestade. Amém, meus irmãos? A fé que eu quero que vocês tenham, eu tenho que demonstrar. Primeiro a fé foi da Lóide, da avó, depois foi da Eunice, da mãe, e agora era de Timóteo. Só que esse Timóteo, ele não estava num momento muito bom, não. Alguma coisa estava acontecendo que eu não sei, você não sabe, talvez as lutas da vida, as lutas do ministério, amém? E ministério também tem luta, irmão, obreiro passa por luta, pastor passa por luta, a gente passa por essas coisas. E Timóteo talvez estava lá meio triste, meio borocochô, meio para baixo, sei lá, pensando em desistir, e olha o que Paulo escreve para ele, versículo 6, por esse motivo, te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Paulo está dizendo, Timóteo, você não é fraco. O dom de Deus está em você, você recebeu. Paulo está dizendo, eu lembro o dia que eu coloquei a mão em você e você recebeu o Espírito Santo. Você não é medroso, Deus não nos deu espírito de medo, Ele nos deu espírito de fortaleza. Ele nos deu espírito de amor. Você não é essa pessoa fria não, Timóteo. Você ama, tem amor aí. Você não é essa pessoa descontrolada. Eu vou largar tudo. Não! Deus te deu espírito de moderação, de domínio próprio. Amém? Você é firme, você ama e você é forte. Deus te deu esse espírito. O que precisa é despertar. Acorda. O amigo pastor que eu estou contando para você, eu falei para ele, pastor, o senhor tem um dom de Deus tremendo, que precisa despertar, acorda. Ele falou para mim, o que eu tenho que fazer? Eu falei, a mesma coisa que você sempre fez, pastor. Vai lá, começa a pregar com amor, começa a expulsar os demônios, a sua igreja vai encher. Passou uns dias depois, ele mandou foto para mim, eu lembro, ele mandou foto para mim, olha aqui, pastor Alex, olha o que Deus está fazendo. Ele já estava ganhando um monte de gente, a igreja estava enchendo de novo. Amém? Irmão, o dom de Deus está em você. Você tem o Espírito Santo.
Eu não estou pregando para um povo fraco, eu estou pregando para um povo cheio de Deus. O que você precisa é despertar esse dom de Deus que você tem, irmão. É acordar hoje aqui na oração e falar: eu não sou essa pessoa fraca, eu não sou essa pessoa desanimada, triste. Eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, eu já fiz tanta coisa para Deus, eu não vou parar agora. Quem está entendendo, diga amém. Desperta o dom de Deus que está em você. Diga glória a Deus. Quem podia resolver o problema estava no barco, mas estava dormindo. Eles só precisaram se aproximar e acordar dele. Se aproxima de Jesus hoje, desperta, fala: Senhor, me desperta. Espírito Santo, desperta dentro de mim. Esse fogo tem que acender de novo, tem que voltar a arder. Amém, irmão? Você não é essa pessoa parada, desanimada, medrosa que você está sendo. Você é forte, você é de Deus. Você é uma bênção. Olha para o irmão e fala: você vai longe, irmão. Amém? Em nome de Jesus, quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Timóteo só precisava despertar. Você só está precisando despertar. Amém? Aleluia, diga glória a Deus. Olha para o irmão e fala: o leão está dormindo aí dentro, irmão. Desperta ele. Meu irmão, na hora que o leão da tribo de Judá começar a rugir dentro de você, ninguém vai parar. A Bíblia diz que quando ruge o leão não há quem não trema. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando Jesus despertou, a tempestade acabou. A tempestade vai acabar. Tem mais algumas coisas que eu queria falar, mas essa é a mensagem para nós aqui hoje. Vamos orar em nome de Jesus. Mas fica de pé 1 minuto. Vai ser rápida aqui a oração. Nós vamos participar da Santa Ceia daqui a pouco. Mas eu quero orar a Deus. Tem gente precisando despertar aqui, pessoal. Amém? Em primeiro lugar, eu oro pedindo que o teu sangue venha nos purificar de todo o pecado. Se há alguém no nosso meio que está caído, porque pecou, porque falhou, errou, que agora o sangue de Jesus venha limpar essa pessoa. No final deste culto, meu Deus, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. E a tua palavra diz que nós não podemos fazer isso de maneira indigna. Se há alguém no nosso meio que está sujo, por pecados que cometeu, por falhas que cometeu, eu creio que agora o sangue de Jesus está limpando, purificando a igreja. Ô meu irmão, se você precisa confessar a Deus alguma coisa, confesse. Aquele que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e abandona alcança a misericórdia. E talvez você precisa perdoar alguém. Você está magoado, chateado, você não consegue nem ouvir falar o nome da pessoa, que o seu coração chega a queimar dentro de você. Isso não é de Deus. Ore a Deus agora e fala: Senhor, eu estou perdoando aquele que me ofendeu. Perdoa as minhas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Que assim seja. Meu Deus, e daqui a pouco nós vamos fazer a oração da Santa Ceia. E vai haver um despertar nessa igreja. Vai ter gente que vai sair daqui hoje queimando, mas não é queimando no fogo do pecado, é queimando no fogo do Espírito Santo. Cheios de Deus. Estenda as mãos sobre a igreja agora. E nesse momento, meu Pai, sejam curados os enfermos. Sejam libertos os oprimidos. Que aonde há um demônio, uma obra maligna, essa obra do diabo agora, abandone essa pessoa. Irmão, o poder de Deus está entrando agora. Onde está o caroço, o nódulo, o mioma, o cisto? Esse mal está desaparecendo agora em nome de Jesus, creia. O poder de Deus está entrando agora lá na tua casa. Aquele demônio que está agindo lá, ele não vai suportar, ele não vai conseguir, irmão, ele vai sair. Levanta a voz agora, homem de Deus, mulher de Deus, e com toda a fé diga: na minha vida não, na minha casa não. Saia todo o mal, saia toda a obra do diabo, saiam os demônios, tudo que não presta, vai embora espírito do vício, do adultério, da prostituição, espírito da enfermidade, aquela pessoa que está no hospital desenganada, aquele jovem que sofreu um acidente, o poder de Deus vai tocar nele agora, o milagre vai acontecer. Todo o mal, saia,
Você, demônio, que está destruindo a paz, a alegria desta família, eu te repreendo em nome de Jesus, e eu te ordeno agora, vai embora, saia, todo mal. A igreja com toda a fé levanta a voz e diga: todo mal, diga: sai, manda embora agora, sai, sai, tudo que não presta, em nome de Jesus. E agora levante as mãos e já comece a receber do Espírito Santo, meu irmão. Já comece a ser cheio dessa unção, dessa virtude, desse poder de Deus agora. Obrigado. Aleluia. Obrigado, Espírito Santo. Espírito de Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Quem crê na bênção, diga amém. E graças a Deus. E aplauda Jesus bem forte, meus irmãos. 1 Coríntios 11, os obreiros já podem ir se posicionando, tá? Capítulo 11. O versículo de número 27 diz: qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Como nós já fizemos a oração do arrependimento, então agora é só você receber os elementos. Quando todos tiverem os elementos nas mãos, nós vamos ficar em pé e vamos participar em nome de Jesus, tá bom? Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear. Os obreiros podem começar a servir a igreja. Glória a Deus. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear com o celestial maná, com o celestial maná, e de graça Deus vem faminto a Jesus, vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar, mesmo poucos pães multiplicou, poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, breve Cristo vai descer, e a noiva, seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, quem a fome suportou, e a sede já passou, e a sede já lá no céu irá cear, lá no céu irá cear em santa luz. Agora eu quero ouvir a igreja, vem cear, vem cear. Mesmo hoje tu te podes, mesmo poucos pães multiplicou, poucos vem faminto. Irmãos, levantem o pão para o céu, porque eu recebi do Senhor o que eu também ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou em suas mãos o pão, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e comei. Este pão é o meu corpo, que será entregue por vós. Obrigado, Pai. Em nossas mãos é o pão da vida. E eu declaro que todos que comerem deste pão serão fortalecidos no espírito, no corpo e na alma. No corpo eles serão curados, na alma eles serão sarados, no espírito eles serão, meu Deus, renovados. Abençoe em nome de Jesus o pão que nós comemos, declarando que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Coma do pão, podem comer.
O Senhor está curando agora, irmão. O poder de Deus está entrando e removendo os caroços, os nódulos, os miomas, cicatrizando as feridas, curando a paralisia, a cegueira, a surdez. Receba a cura de Cristo agora. Seja fortalecido em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ori alabalaba chorabalabala canta labalaba. E agora levante o cálice para o céu. Você será cheio do Espírito Santo. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou em suas mãos o cálice, tendo dado graças, entregou aos discípulos e disse: tomai todos e bebei. Esse é o novo testamento no meu sangue, derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Levante o cálice, meu irmão. O sangue foi derramado, perdoou, purificou os nossos pecados. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte não venceu, a cruz não conseguiu vencer o autor da nossa vida. Aleluia. Ele ressuscitou. E nós estamos ressuscitados em Cristo. E um dia ressuscitaremos para estar com Ele na glória. Subiremos, seremos arrebatados para estar com Ele para sempre. Se você crê nisso, comece a dar glória a Deus. Obrigado, meu Deus, pelo sangue derramado na cruz. Diga: Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu sangue derramado em meu favor. Diga: louvado seja o Senhor para sempre. Bebam do cálice, podem beber. Aleluia. Aleluia, aleluia. Uma unção do Senhor vai começar a ser derramada sobre nós. Meu irmão, levanta seu rosto, levanta suas mãos. Jesus, Ele entra no seu barco, meu irmão. As tempestades, ela vai sanar agora, ela vai parar. Ori canta lá, baixês. Ori canta lá, balabarererere, balabachorere, canta lá, balabás. Ah, pode ter barulho, pode ter trovão, mas o mestre, ele está contigo. Oh, balabaxê, canta lá, balabarere, canta lá, balabachô, balás. Oh, e ele manda um anjo abrir a prisão, meu irmão. As prisões que te seguravam, elas são libertas agora. Elas abrem os portões, os grilhões, eles são soltos. Oh, meu irmão, levanta as suas mãos agora, porque aquele que é livre, ele adora. Aquele que é livre, ele adora, ele grita. Oh, canta lá, baixeira, canta lá, balabalabaçuriri. Se liberta agora, meu irmão. Se liberta agora, minha irmã. Liberta a tua casa, a tua família agora. Liberta os seus medos. Ouri canta lá, balabachuri, canta lá, balabreres. Ouri canta lá, balabalabaçuri, canta na machererererereres. Vem, meu irmão, vem pra fora agora. Vem pra fora das prisões. Vem pra fora da caverna. Você que tem o dom, você que tem o talento, diga pro Senhor: Senhor, eis-me aqui, estou aqui de volta. Ouri canta lá, baxere, canta na malabaçuri, canta lá, balabaxerererererereres. Ouri canta lá, balabaçuri, canta na mas. Ouri canta lá. E você pode começar a dar glórias a Deus. Você pode começar a dizer aleluias. Você pode começar a dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Ouri canta lá, baxere, canta lá, basubana, xereres. Cadê os homens de Deus? As mulheres do Senhor? Cadê as crianças, os jovens? Aqueles que adoram, que buscam, que rasgam o teu coração. Ouri canta lá, baxererererererere, balabassuririri, canta lá. Porque santo é o Senhor, poderoso em sua glória. Oh, baixambachês. Aleluias, aleluias, diga aleluia, Senhor, poderoso, santo, verdadeiro. Diga a Ele: Tu és digno de toda honra, toda glória.
Oh, toda majestade é tua, todo louvor é para o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, ri canta na malash. Oh, ri canta rerere balabalaba canta labashuri ri canta labalabash. Halabalabala rerere balabalabash. Oh, balanana malas. Aleluias, aleluia. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Levante as mãos. Oh, glória a Deus. Foi tão triste te ver no seu olhar, a dor que ali sentia. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Como prova de um tão grande amor, te pregaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar o meu pecado. Com autoridade garanti vida eterna e paz. Com autoridade garanti vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia! Cristo reviveu, cantem. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, declare. Novamente eu posso adorar, em espírito, em verdade. Declarar de novo o meu amor a Jesus, meu Rei. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Mas a cruz não conseguiu vencer. Mas a cruz não conseguiu. Glória a Deus, o autor da minha vida. Que lindo! Aleluia! Cristo reviveu! Aleluia! Cristo reviveu! Entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é esse, nos átrios do Senhor. Meu prazer é vir da casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, pra te adorar. Nasci, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é nos átrios do Senhor, nos átrios do Senhor. Meu prazer é na casa de Deus, onde flui o amor,
onde flui o Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará.